E aí, pessoal? Fechando agora essa semana com as atividades relacionadas às leis de Newton. Essas atividades estão na página 56 a 58 da apostila de vocês, que é o volume 1. Outra coisa legal, encerramos essa apostila aqui. A partir da próxima semana já começa o volume 2. Está relacionado a forças também. Nós vamos estudar as forças separadamente. Lembra que no vídeo anterior eu falei que a gente ia separar o estudo das forças? Então nós vamos aplicar as leis de Newton aos conceitos de força. Tá? Atividades aqui são bem tranquilas, são 6 exercícios bem dinâmicos. Começando o número 1, antes de começar o número 1, eu fiz um diagrama aqui relacionando as leis de Newton. Então, as leis de Newton são aplicadas às descrições de repouso e movimento de um corpo que depende de um referencial. Beleza? A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, diz que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento numa trajetória retilínea com velocidade constante. Beleza? A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Ela relaciona a força aplicada a um corpo à aceleração que esse corpo vai adquirir dependendo da massa desse corpo. Então ela está relacionada à condição de inércia também. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, diz que toda força tem uma reação que tem como característica o mesmo módulo, a mesma direção, porém no sentido oposto. Beleza, pessoal? Isso aqui é só um resuminho para a gente pegar aqueles 3 vídeos anteriores. Primeiro exercício. Quando o corpo está e permanece em repouso, nenhuma força age sobre ele. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique sua resposta. Gente, vamos analisar isso. O corpo está em repouso. Beleza. Para esse corpo estar em repouso, primeira condição que eu tenho que ter, velocidade igual a zero. Velocidade nula. Mas isso não quer dizer que eu não tenho força atuando sobre o corpo. Para um corpo permanecer em repouso, a condição é que a força resultante sobre o corpo seja igual a zero. Para a força resultante sobre o corpo ser igual a zero, eu tenho 2 condições. Aplicação de forças que se anulam ou nenhuma aplicação de força. Então eu não posso levar essa afirmação como verdadeira, porque pode estar acontecendo o quê? Eu ter aplicado uma força sobre o corpo que se anula com a força de atrito, que é a força de contato entre o corpo e a superfície, numa condição de repouso ou movimento. Eu ter a força normal se anulando com a força peso. Então o que acontece? Nessas 4 forças aplicadas no corpo, 2 a 2 estão se anulando. 2 na direção horizontal se anulam, 2 na direção vertical também se anulam. Então não posso levar essa afirmação como verdadeira. Tá? Observem. A afirmação é falsa. Pois se um corpo está e permanece em repouso, só se pode afirmar que a resultante das forças que agem sobre ele é zero. Pode haver forças atuando sobre esse corpo, contando que a soma vetorial de seus módulos seja nula. É história lá, a força de atrito se anulou com a força aplicada ao corpo. A normal se anula com a força peso. Então o que vai acontecer? Eu tenho resultante horizontal nula, resultante vertical nula, com velocidade igual a zero. Corpo em equilíbrio estático. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, bem sossegado. Exercício 2. Esse daqui é o que eu comentei com vocês na aula de inércia.
testes de colisão são feitos para a verificação, entre outros, dos dispositivos de segurança dos veículos. Um desses testes é apresentado nas imagens a seguir. Observe que o motorista estava de cinto e o passageiro do banco de trás não. Vamos lá, ó. Observe. Olha o que acontece. Por que o motorista foi empurrado, foi lançado para frente? Porque o passageiro do banco de trás não estava de cinto de segurança. Ou seja, qual que era a tendência do passageiro do banco de trás? Continuar o movimento relacionado à velocidade que o veículo se encontrava. Então era a condição de inércia dele, era continuar o movimento. Colidiu, parou de repente, o corpo do banco, o passageiro do banco de trás tem de continuar o movimento. Então, ó, o motorista sofreu lesão devido ao movimento desse passageiro que continuou. Com base no que foi exposto e em seus conhecimentos de física, responda se há necessidade de todos os passageiros de um veículo usarem cinto de segurança. Justifique sua resposta. Bom, claro que há necessidade de todos os passageiros usar cinto de segurança, porque a tendência natural do corpo é continuar a sua condição de movimento. Se o carro está vindo aí a 80 km por hora, o passageiro no banco de trás que encontra-se sem cinto de segurança, ele vai manter esses 80 km por hora, ele vai sair pelo vidro, ele vai colidir com o banco da frente. Então as lesões serão graves, tá? Observe o seguinte, a resposta é: o cinto de segurança funciona como um dispositivo de contenção da inércia dos corpos, sendo indispensável a qualquer passageiro de um carro. Em razão da inércia, o passageiro sem cinto de segurança mantém seu movimento inicial, chocando-se contra o banco da frente. Então, é muito perigoso, dependendo da massa da pessoa que está sentada no banco de trás. Se essa pessoa encontra-se sem cinto, a força aplicada sobre o passageiro vai estar associada a essa variação de velocidade que o corpo vai ter. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos supor que esse veículo esteja a 72 km por hora, que dá 20 metros por segundo. Então, se ele colidir e instantaneamente a velocidade se anular após a colisão, ele vai passar de 20 para 0. Então, eu vou ter uma variação de 20. Beleza? Vamos supor que eu tenha essa variação de 20, uma pessoa com massa de 80 kg. Se eu multiplicar esses 80 por essa variação de aceleração de 20, eu vou ter 1.600 Newton de força. É muita coisa. Vamos pensar assim de uma maneira mais simples. Esses 1.600 Newton de força seria a mesma coisa que cair um objeto de 170 quilos na tua cabeça. O estrago é bem grande, tá? Então, ó, o cinto de segurança é um dispositivo de contenção de inércia. Todo mundo tem que usar. Ah, essa do cavalo é muito boa. Eu dividi em várias partes para ficar bem fácil da gente entender. Então, ó, um cavalo tenta colocar uma carroça em movimento, puxando-a com certa força. Pela terceira lei de Newton, a carroça reage e aplica no cavalo uma força de mesma intensidade. Visto que as forças de ação e reação apresentam mesma direção, mas sentidos contrários, a resultante delas tem intensidade igual a 0. Dessa forma, o cavalo e a carroça não conseguiriam entrar em movimento de forma alguma. Pela terceira lei de Newton, o cavalo não ia sair do lugar. Por quê? Porque a força que o cavalo aplica na carroça é igual a que a carroça aplica no cavalo. Julgue a validade do texto acima e justifique seu raciocínio. Bom, vamos entender.
Vamos isolar cavalo e carroça. O cavalo aplica uma força na carroça, a carroça aplica uma força no cavalo. Não anda. É a mesma, é paração e reação. Mesma intensidade, mesmo módulo em sentidos contrários. Porém, por que anda? Porque a força que o cavalo aplica no chão, com suas patas, forma um par e reação, ação-reação com o solo. Essa força tem que ser maior que a força aplicada sobre a carroça no chão. Por isso que tudo anda. Beleza? Eu dividi em vários setores esse exercício para ficar mais legal. Ele é bem teórico, mas é fácil de entender. Então, ó, como o cavalo se move? Se você disse que o cavalo empurra o chão, está absolutamente certo. Mas o que faz realmente o cavalo andar é a força de reação que o chão faz sobre o cavalo. Poderíamos esquematizar tudo isso da seguinte forma. Olha lá, ó. O cavalo empurra o chão para trás, certo? Então, ou seja, é a força que o cavalo faz no chão. Qual é a reação? Chão empurra o cavalo para frente. É essa força aqui, ó. Então, ação cavalo empurrando o chão para trás, reação chão empurrando o cavalo para frente. Bom, essa discussão mostrou dois pares de forças de ação-reação. O primeiro representando a interação entre o cavalo e o chão, e o segundo mostrando a interação entre o cavalo e a carroça. Mas para entender o movimento do cavalo que puxa a carroça, podemos fazer um esquema somente com as forças que são aplicadas nele. Olha lá, ó, que eu mostrei anteriormente. Cavalo aplicando força no chão e que é a reação e a reação, chão empurrando o cavalo para frente. Se o cavalo consegue se mover para frente é porque a força que o chão faz no cavalo é maior que a força que a carroça faz no cavalo. Portanto, o cavalo tem que aplicar uma grande força no chão para que a reação deste também seja grande. Se não for assim, ele patina e não consegue arrastar a carroça. Então a ideia é, o cavalo só puxa a carroça porque a força que ele faz no chão é maior do que a força que ele aplica na carroça. Mas o cavalo tem que puxar a carroça. Como ficaria o esquema das forças com a carroça? Bom, é preciso lembrar que da mesma forma que o cavalo puxa, ela segura o cavalo, ou seja, aplica nele uma força de reação para trás. Então nós temos o seguinte esquema, ó. Essa força aqui é a força que o cavalo faz na carroça para puxá-la. Qual é a reação? É a força no sentido contrário que a carroça vai fazer no cavalo. Porém, o que acontece? E a carroça, como que ela vai se mover? É claro que ela se move porque o cavalo a puxa. Mas não podemos nos esquecer que, além do cavalo, a carroça também interage com o chão, que a segura através do atrito. Evidentemente, a força que o cavalo faz na carroça tem que ser maior do que a força que o chão faz na carroça. Por isso que tudo entra em movimento. Beleza, pessoal? Tranquilo? Questão 4. Assinale a alternativa correta sobre a força resultante sobre um objeto em movimento. Para se manter em movimento, é necessário que a força resultante das forças sobre ele não seja nula. Está errado. Lá na primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, nós temos que, se um corpo estiver em movimento com velocidade constante em uma trajetória retilínea, a força resultante sobre ele é igual a zero, e ele está movendo. Então, letra A, falsa. Letra B. Se o objeto se move em círculo com velocidade escalar constante, então a força resultante sobre ele é nula. Errado. Toda vez que eu tenho um objeto numa trajetória curvilínea, mesmo que esse objeto esteja com velocidade constante, eu vou ter a ação de uma força centrípeta sobre esse objeto, que está relacionada à massa do corpo, essa força está relacionada à massa do corpo,
a velocidade constante com a qual esse corpo se encontra nessa trajetória e o raio dessa trajetória. Letra C. Se o objeto está em queda livre, a resultante das forças sobre ele é nula. Bom, aqui cabe uma colocação que, se esse objeto estiver em queda livre com velocidade constante, aí sim a resultante das forças sobre ele seria nula. Por exemplo, paraquedista. Paraquedista tem um lance que, para ele acionar o paraquedas, que está relacionado à velocidade terminal. Velocidade terminal é aquela velocidade que ele vai atingir, que é em torno de, se não me engano, 136 km por hora. Se alguém quiser pesquisar depois, pode me confrontar, não tem problema. Se não me engano, é 136 km por hora. Só aí ele vai acionar o paraquedas. Aí o que vai acontecer? Na hora que ele atinge esses 136 km por hora, essa velocidade fica constante. Por quê? Porque a força-peso do paraquedista vai se igualar à força de resistência do ar sobre ele. Então ele continua caindo, só que com velocidade constante. Logo, a resultante das forças sobre ele é nula. Só que aqui não falou isso. Olha lá, ó, se o objeto está em queda livre, a resultante das forças sobre ele é nula. Para eu arrumar isso seria objeto em queda livre com velocidade constante. Aí seria verdadeira. Aí a letra D. Se o objeto está acelerado, então a resultante das forças sobre ele não é nula. Sim, isso aqui é a segunda lei de Newton, é o princípio fundamental da dinâmica. A força resultante sobre um corpo, ela vai ser o produto da massa pela aceleração. Então, ó, o objeto está acelerado, isso aqui está variando. Beleza? Então, a resultante das forças sobre ele não é nula. Lógico, se isso daqui varia, a massa é constante. Resposta à letra D. Ficou claro, pessoal? Qualquer coisa, ó, vai lá nos comentários lá do positivo on. Caso vocês não entendam alguma coisa, pode colocar lá que eu respondo pela própria plataforma, tá? Não se acanhe. Quinto, esse é legal. No jargão aeronáutico, fala-se costumeiramente, em 4 forças. Força de sustentação, força-peso, força de sustentação, mantém o avião aqui, né, na horizontal. Força-peso, se a sustentação falhar, cai. Força de propulsão, tem que chegar em algum lugar. E força de arrasto, que é a resistência que o ar faz sobre a fuselagem do avião. O diagrama de corpo livre de um avião está representado abaixo. Então, ó, na vertical, quais são as forças que agem? Sustentação para cima, peso para baixo. Se a sustentação for menor que o peso, esse avião vai cair. Na horizontal, quais são as forças que agem? A força de propulsão e a força de arrasto. Bom, o que ele quer nessa questão? Para um voo em linha reta, ou seja, sustentação e peso, tem que ter a mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos, ou seja, elas têm que se anular vetorialmente. Então, ó, para que o avião voe em linha reta, nivelado e com velocidade constante, é necessário o suficiente que... Bom, primeira coisa, para ele voar em linha reta, a ação das forças verticais tem que ser nula. Ele não pode variar na vertical. Ele não está... Ele variando aqui, ele não está voando aqui. Correto? E a segunda coisa, velocidade constante, ou seja, para ele voar em linha reta com velocidade constante, ele tem que ter resultante vertical nula e resultante horizontal também nula. Ou seja, o somatório das forças de arrasto e de propulsão tem que ser igual a zero. Então é mais ou menos esse esqueminha aqui que eu fiz, ó. Olha lá. Sustentação e peso do avião tem que ter mesma intensidade, mesmo tamanho de vetor, ó.
mesma direção vertical e sentidos contrários. Então, neste caso, ó, na vermelha e na amarela, ele voa em linha reta. O somatório dessas forças é nulo. Soma vetorial, tá, pessoal? Soma vetorial igual a zero significa vetores de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Velocidade constante. Eu tenho que ter a soma vetorial na horizontal nula. Então, ó, o vetor impulso é o verdinho. Tem que ser igual ao vetor resistência do ar, que é o roxo. Então, qual que é a resposta? É a letra A. Soma vetorial. O que significa uma soma vetorial? Lembra lá atrás que eu falei que 3 mais 4 nem sempre é igual a 7 quando eu faço adição de vetores? Pode ser 7, assim como pode ser 1, assim como pode ser 5. Ou outro valor entre 1 e 7. Tá? Vai depender da direção e do sentido. No caso aqui, por que deu letra A? Porque a soma vetorial da sustentação do peso é zero para ele manter a linha reta. E a soma vetorial da força de arrasto, que é a resistência do ar, e do empuxo, que é a propulsão, também faz ele viajar com velocidade constante. Beleza? Acho que ficou bem claro. Sexto e último. Isso aqui vai incluir um assunto que nós vimos nos vídeos anteriores, nos vídeos relacionados à força, resultante de forças. Bom, sabendo que as forças F1, F2 e F3 agem sobre um bloco de massa 2 kg, ou seja, a massa dele vai ser sempre constante, e tem respectivamente valores a F1 3 N, F2 6 e a F3 10. Determine a força resultante e a aceleração que age sobre cada um dos blocos. Bom, então a gente vai dividir cada item em duas partes. A primeira é obter a força resultante. Essa força resultante vai depender da direção e do sentido dos vetores. Tá? E a aceleração nós vamos relacionar a força resultante com a massa de 2 kg. Então, a primeira coisa, a força resultante no item A é a força associada à soma algébrica de F1, F2 e F3. Por que soma algébrica? Porque elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, essa força resultante vai ser a soma de 3, 6 e 10. Então, observe. Força resultante. F1 mais F2 mais F3 dá uma força resultante de 19 newtons. Como é que eu vou calcular a aceleração desse corpo de massa 2 kg? Através do princípio fundamental da dinâmica. Olha lá, ó. Como a força resultante é a massa vezes a aceleração, essa força resultante de 19 vai ser igual à massa de 2 vezes a aceleração. É só passar 2 dividindo, eu tenho 9,5 metros por segundo ao quadrado. Bem simples, bem tranquilo. Vai ser assim na prova, vocês podem ficar sossegados. A matéria da prova nossa começa nesse assunto, tá? Mais para frente a gente vê isso. Qual vai ser a força resultante aplicada sobre o corpo de massa 2 kg no item B? Observem que eu tenho duas forças para a direita, essas duas somam, e uma força F2 para a esquerda. Ela tem a mesma direção, porém o sentido contrário. Qual que é a resultante aqui? É F1 mais F2 menos F1 mais F3 menos a força F2. Então observe. Olha lá, ó. F1, 3 newtons. F3, 10 newtons. Menos a força F2 de 6 newtons. Dá uma resultante de 7. Lógico, se a resultante diminuiu para uma mesma massa, a aceleração vai diminuir. Qual vai ser essa resultante? Pelo princípio fundamental da dinâmica, a resultante é a massa vezes a aceleração. A resultante de 7 é igual a massa 2 vezes a aceleração. Eu tenho uma aceleração de 3,5 metros por segundo ao quadrado. Tranquilaço. Com isso, a gente encerra a apostila
E nós vamos fechar com as atividades da sessão Hora do Estudo, que estão entre as páginas. Aliás, são as questões de 27 a 35. Tem um negócio aqui que está errado, eu não percebi. Vamos arrumar. É página 63 e 64, né? Não pode ser 63 e 63. Pronto, está arrumado, está tranquilo. Então veja, as atividades. Já valendo ponto para o próximo bimestre. É uma coisa que eu queria dizer aqui, que eu vou mandar para vocês a prova diagnóstica, tá? Eu só estou esperando receber as provas do segundo médio, que estão aí em Santa Rita, eles vão mandar pelo correio. Depois que eu corrigir tudo, eu vou mandar para vocês por e-mail. Eu vou escanear as provas. Então vocês terão o resultado dessas provas, tá? Então, ó, o que eu quero é questões de 27 a 35 envolvendo as 3 leis de Newton. Elas se encontram no volume 1, página 63 e 64. Tem um prazo aqui, tá, pessoal? Isso não quer dizer que vocês têm que me entregar no dia 8. Vocês podem me entregar até dia 8. Tá? Pode fazer antes, não tem problema, os vídeos estão fáceis. No de praxe, no meu e-mail. E essas atividades têm que ser entregues até dia 8. Beleza, gente? Forte abraço, obrigado e até uma próxima.